Fala galera, hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre a ditadura chilena, né? Mas eu quero que fique bem claro que antes da ditadura, o governo do Chile, né? Ou melhor dizendo, o Chile era governado por Salvador Allende, 1970. Então, o slide, let's go. O Chile, então, como eu falei a vocês, né? Por volta de 1970, ele foi governado por Salvador Allende, né? Era um governo socialista eleito democraticamente, mas calma aí, não é bem assim. Não é bem assim. Pois bem, por que não é bem assim, professor? Porque a maneira de eleição lá é completamente diferente aqui. Calma que eu vou voltar a falar sobre isso, né? A Allende vai fazer todo aquele processo de nacionalização das telecomunicações, né? Porém, né, vocês vão ver que na economia ele vai fazer a extração mineral do cobre, o salitre, a prata e a estatização, né? Ou seja, essa estatização e vai pretender fazer a reforma agrária. Então vai trazer mudanças profundas. Mas vejam comigo, veja comigo. Como eu falei para vocês, a forma da eleição no Chile é diferente aqui no Brasil. Tanto que é que se você pegar os dados, quando Salvador Allende foi eleito, que falam o nosso módulo fala democraticamente, porém só 30% da população queria ele no governo. Beleza? 30%. Então vejam, não era uma unanimidade que queria ele. Então, com essas ações, e gradativamente, ele vai começar a tender ao socialismo. Pois bem, vai trazer mudanças profundas. Mas dessa forma, galera, pense aqui comigo. E o capital estrangeiro? Pense aí. E os empresários? Como é que vão ver essas mudanças que ele quer propor ao Chile? Isso tudo vai criar o quê, velho? Uma instabilidade. Por quê, professor? Porque não era um governo unânime. Eu tenho que lembrar disso. Somente 30% da população queria ele no poder. Beleza? E o restante? Os outros 20%, o restante, Então, não era unânime que queria Allende no poder. Era dividido em cotas. Pois bem, vai começar, a campanha de desestabilização. O que seria isso, professor? Desestabilização. É uma campanha de jogar contra o governo. Então veja, deixa eu mostrar aqui o que aconteceu. A economia, extração mineral, como eu falei, o cobre, o salitre, a prata, a estatização, que estará linkada na reforma agrária, trazendo mudanças profundas. Deixa eu botar a reforma agrária aí. Pois bem, então o que vai acontecer? É isso. O empresário, o industrial, ele vai começar a jogar contra. O dono da empresa, o dono da indústria, vai começar a fazer o lockout. Professor, e o que seria o lockout? Pois bem, seria a paralisação da produção. Entendi. Então o dono da fábrica vai fechar a fábrica, o operário vai lá trabalhar, vai estar com a fábrica fechada, mas o industrial vai pagar o dia do operário, o operário vai embora, não vai ter prejuízo, mas a produção do governo vai ser atingida. Então é o jogar contra. Vocês estão me compreendendo? O jogar contra seria isso, onde os industriais vão fazer o lockout. Então vejam, como eu falei, o operário vai, a fábrica está fechada, porém ele vai receber o dinheiro, porém o produto não vai ser produzido. Pois bem, o que vai acontecer então? Os trabalhadores
né, vão querer apoiar o governo de Allende, de Salvador Allende. E aí vão começar a invadir as fábricas. Vão começar a invadir as fábricas para tentar produzir e não quebrar a economia. Beleza? Pois bem, mas perante a tudo isso, vai ter uma intervenção. Vejam as reformas que a Allende está querendo fazer no Chile. Eu não posso esquecer, o primeiro governo socialista, né, eleito democraticamente, 30% da população. São os dados. Beleza? Então, o que vai acontecer? Um embargo. Um embargo dos Estados Unidos. Não quer vender mais para o Chile. Lembre comigo. Existem alguns países que são embargados economicamente pelos Estados Unidos. A Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. Né? Então, esse embargo não é fácil. E o que acontece? Quais são as notícias que ficam, né, passando pelo jornal, jornais e rádios, né, a imprensa, nos tabloides, na própria internet? Esses países que são embargados, né, como a Coreia do Norte, Cuba e Venezuela, só vêm notícias como a fome, a desigualdade, um governo corrupto. É ou não é isso que vocês sempre começam a ver nos noticiários? Pois bem, o governo de Allende não era unanimidade. E aí vai ter uma pessoa que vai estar dentro do governo de Allende, dentro do próprio governo de Allende, e ele vai impedir um golpe que seria dado no governo de Allende. E esse cara, né, vocês vão ficar conhecidos porque ele mesmo vai promover um outro golpe. E quem seria ele, professor? Né? Seria Augusto Pinochet. Né? Pois bem, existe uma polêmica, galera. Existe uma polêmica muito grande, né? Na questão da morte de Allende, né, velho? Pois bem, quando teve o golpe, tem a questão de Allende, né? Que ele vai defender o palácio, né? E tem uma polêmica muito grande. Alguns historiadores falam que ele foi assassinado e outros dizem que ele suicidou. Você vai poder buscar aí na internet ou buscar em livros e vocês vão ver isso. Uns falam que ele foi assassinado e outros falam que ele acabou se suicidando. Porém, aí você vai buscar e vai ver qual a teoria que você acha mais correta. Beleza? Então, Augusto Pinochet ele vai dar o golpe no governo de Salvador Allende e ele vai entrar como um governo ultraliberal. Ultraliberal. Né? Melhor dizendo, é o neoliberalismo. Neoliberalismo. Ah, liberalismo, liberal, eu lembro dos burgueses, comerciantes. Matou a charada. Então, ele vai privatizar, né, a privatização de empresas estrangeiras. Então vejam, então ele vai privatizar tudo, como por exemplo a saúde, a educação e a previdência. Com isso, observem, fique atento, não tem serviço público, é tudo privado, tudo privado. Então Pinochet vai ter uma relação bem amistosa com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Quando eu falo Estados Unidos, no período, com o presidente Ronald Reagan. E quando eu falo com a Inglaterra, com Margaret Thatcher. Beleza? Porém, depois de um tempo, pelos abusos, né, e pelas torturas, ele vai ser julgado, né, e vai ser procurado pela Interpol. Mas pasmem, né? Vejam, como eu falei a vocês, foram crimes de torturas, né? Pessoas desapareceram durante a ditadura chilena. Mas pasmem, ele vai ser, né, preso pela Interpol, mas ele vai ser preso domiciliar. Vai ficar mais ou menos quase 2 anos. Certo? Porque, vejam, a ditadura chilena ela é longa.
e muito opressora. Beleza? Vimos isso também na última aula, quando falamos da Operação Condor, que países como Chile, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, esses países que de direita, a favor do militarismo, da ditadura, eles queriam ir contra o socialismo. Beleza, galera? Entendido? Tudo beleza? Então é o que eu digo a vocês. É importante perceber que esse governo de Salvador Allende, no Chile, ele não foi um governo unânime. E por isso que ele recebe esse golpe de Augusto Pinochet. E por final, por mais que Augusto Pinochet vinha no seu governo com neoliberalismo, ou um governo ultraliberal, ele privatizou as empresas estrangeiras, privatizou total uma saúde, educação e a previdência. Com isso, o governo dele não tem serviço público, era tudo privado. Massa? Beleza, então? Então, galera, eu vou colocar mais um videozinho aqui e vou passar uma atividade para casa, após o outro vídeo. Um grande abraço e nos encontramos na outra aula.